E vamos continuar esta série de melhores e piores lá do ano passado. O vídeo de hoje é um dos mais importantes, porque teremos os piores livros lidos em 2020. Pois é. Bom pessoal, esta série aqui, Melhores e Piores, começou na segunda-feira passada, onde eu publiquei o vídeo dos piores contos que eu li lá em 2020. Em seguida, na terça-feira, eu coloquei no ar o vídeo das 5 melhores pequenas histórias que eu também li em 2020. E portanto, agora temos o vídeo dos piores livros lidos, num geral, e amanhã a gente fecha essa série com, aí sim, as melhores publicações que eu li em 2020. Bom, temos aqui um universo onde oferece, claro, pouquíssimas opções, porque vamos combinar, né? Ano passado foi de lascar para todo mundo e muitas metas de leitura que eu havia proposto para mim e para o canal, realmente eu não consegui cumprir e acabei lendo exatamente muito pouco. Exatamente é os 8 livros. Pois é pouco mesmo. Eu também fiquei decepcionado comigo mesmo, mas fazer o quê? Vamos colocar a culpa no ano, não vamos empurrar pra gente a desculpa, a preguiça, né? Enfim, dessas 18 publicações lidas, eu vou eleger aqui então as 5 piores. Na verdade, vamos combinar uma coisa. Falar que são ruins esses livros, acho que é um exagero. Claro, tem a opinião minha de não ter gostado da experiência de leitura. Mas exatamente, eles não são livros que vocês nunca devem ler porque são exageradamente péssimos. Não, não é o caso. São mais coisas de impressões, sensações que talvez as publicações pudessem ser melhores. E claro, vocês podem muito bem ler esses 5 livros e achar maravilhas. Não tem problema, é apenas questão de gosto pessoal. Eu não vou ficar ofendido e obviamente vocês também não vão se sentir magoados, porque uma dessas obras eu vou apontar como fraquíssimas lidas no ano passado. Bom, por exemplo, é o caso aqui desta quinta colocação entre os piores, que na verdade é um livro que, se você me perguntar, você gostou ou não gostou? Eu vou dizer que sim, eu gostei. Ué, como é que ele está então aqui nos piores? Bom, qual é o livro para início de conversa? Desde que o Samba é Samba, de Paulo Lins. Esse livro participou do projeto de Maratona de Carnaval. Existiu um pouco de carnaval, quer dizer, existiu totalmente o carnaval lá no ano passado. Nesse ano aqui de 2021 é que não vai ter nada, né? Enfim, estávamos ainda no clima de ficar aglomerado ainda, e o carnaval foi pleno aqui no Brasil. Enfim, eu também fiz a primeira maratona aqui do canal, onde eu fiz uma leitura durante as horas, o horário de desfiles das escolas de samba lá do Rio de Janeiro. Então estava rolando desfile na televisão e eu lendo aqui este livro e me divertindo. Realmente, eu gostei da experiência da leitura aqui, porque num âmbito geral a história é super engraçada. Claro, mas por causa dos exageros. O Paulo Lins aqui nessa história, que pra falar a verdade eu nem lembro direito quais são os personagens aqui. Olha só, coisa curiosa, mas isso acontece bastante, a gente se envolver com a história, lembrar de detalhes dela, do nome dos personagens, e em outras histórias você só lembra o contexto geral, a sensação mesmo que você sentiu ao ler aquela narrativa. Pois é, no caso aqui de Desde que o Samba é Samba, a gente acompanha a história de alguns personagens interessantes. Deixa eu até ler aqui para não ficar aquela coisa de, pô, você não lembra nada do livro? Bom, pelo menos ele está nos piores lidos. Desde que o Samba é Samba é uma incrível cartografia do mundo da malandragem e mesmo da violência nos morros e bairros onde a cultura carioca foi gestada. Personagens como Brancura, Sodré, Valdirene, Bidei e Pixinguinha mesclam-se com Manuel Bandeira, Ismael Silva, Augusto Frederico Schmidt, Heitor dos Prazeres, Mário de Andrade, Cartola, seu Tranca-Rua, Dona Maria Padilha, seu Zé Pilintra, tecendo uma trama intricada de amores, falsidades, traições e muito samba. Pois é, então o contexto aqui dessa história, o Paulo Lins ele mistura seus personagens fictícios com figuras reais que existiram na origem do samba carioca, ou o samba brasileiro por assim dizer. Sim, praticamente como se formou as primeiras escolas de samba, os contextos exatamente de como o samba foi, na verdade, se definindo como estilo musical. Ou seja, você pode perceber então que a história ela tem um interesse histórico também, além, claro, da sua trama que envolve os personagens fictícios aqui de Paulo Lins. A história realmente é interessante, você começa a acompanhar o desenvolvimento, as primeiras sessões dos músicos, onde eles vão definindo aquela coisa que vai se transformando em samba.
ou depois o samba enredo das escolas de samba, tudo isso é muito interessante. E, claro, a narrativa pessoal desses personagens principais, que é o Brancura, o Sodré e a Valdirene, sim, tem uma trajetória interessante, eles se desenvolvem, tudo é bacana. Mas por que então eu não gostei? E tendo sempre me divertido bastante, rindo bastante. Eu ria muito lendo essa história, por causa principalmente das questões sexuais. O Paulo Lins dá uma bela apimentada no texto, uns absurdos que vão acontecendo. Mas principalmente, depois que o livro vai se aproximando do seu final, a coisa meio que se perde um pouco. Eu acho que ele não soube terminar a sua história. Por isso que eu digo que é um livro que eu gostei bastante, mas ele está aqui, nesses piores, exatamente porque não fechou bem. Faltou alguma coisa, uma amarra um pouco melhor. Na verdade, ele meio que se perde até nos personagens principais aqui. De repente começa a ter um comportamento um pouco mais exagerado do que havia acontecido na narrativa anterior de todo o conjunto de personagens. É algo bem esquisito, algo que, para você entender melhor, acho que realmente só lendo este livro dele, para você compreender o que eu quero dizer, que a história parece que foi apressada no seu final, tipo naquela situação: ô cidadão, você já terminou de escrever o livro? Eu preciso publicar. Algo assim, parece que não houve um certo esmero no cuidado de finalizar o texto. É a impressão que eu tive, pode ser que eu esteja enganado, pode ser que você considere inclusive o final algo surpreendente. Não, surpreendente não é, é exatamente por causa disso. Ele é um final que, digamos que a história termina e parece que ainda ficou devendo alguma coisa. E alguns desencontros que acontecem por ali. De qualquer forma, digo de novo, é uma história que eu me diverti bastante. Se você quer isso, ter uma literatura leve, embora aqui envolva muita violência e sexo, aí claro, muita gente pode não gostar, sim, é um livro indicado, você vai sim curtir bastante nesse ponto. Mas se você for pegar a fundo nas questões históricas relacionadas com a narrativa dos personagens, você pode dizer, ficou devendo alguma coisa. Por isso que Desde que o Samba é Samba, de Paulo Lins, eu coloco aqui como o quinto pior livro lido, mas quase não sendo o pior, para falar a verdade. Agora, antes de mostrar a quarta publicação que eu não curti muito lá do ano passado, deixa eu só fechar o assunto do livro anterior. Pois é, Desde que o Samba é Samba, eu não gerei uma videoresenha, mas como ele participou do projeto Maratona de Carnaval, eu fiz 3 vídeos, se não me engano foram 3, de leituras, ou seja, quantos capítulos eu ia lendo durante os desfiles do Carnaval. Portanto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, já que não vai caber aqui em cima. Aliás, não, cabe. O primeiro vídeo vai estar colocado aqui no card acima. Depois vocês procuram os demais, como foi a minha experiência aos poucos de leitura desta publicação. Enfim, aí sim vamos para o quarto livro que eu realmente não curti. E no caso aqui é de uma escritora consagrada que, quando eu vi, eu falei, poxa, eu acho que ela fugiu um pouco do seu habitual. Eu me refiro a Clarice Lispector, aqui com A Via Crucis do Corpo. Na verdade, esse livro que eu tenho em mãos não é exatamente apenas A Via Crucis do Corpo. Aqui é uma coletânea de coletâneas de contos da escritora. Esse livro aqui, todos os contos de Clarice Lispector, tem todos os livros e coletâneas que ela publicou. E, portanto, A Via Crucis do Corpo foi um dos últimos que ela produziu. E qual é a questão, então, desse livro que eu não curti? Na verdade, ele nasceu como uma proposta que nem era dela. Pois é, o seu editor, ele teve 2 ideias na cabeça e ele literalmente convidou a Clarice a desenvolver essas histórias. Do jeito que ele narrou para ela, foi ao telefone, se eu não me engano, essa primeira conversa entre os dois, ela não curtiu o que tinha de contexto na história, mas depois ela ficou pensando naquilo e ela acabou realmente desenvolvendo em história essas 2 ideias do seu amigo. E depois ela meio que talvez ficou motivada a continuar um pouco nessa linha que aquelas histórias ofereciam, ou seja, eram coisas diferentes mesmo, ela não estava acostumada a fazer aquele tipo de literatura, a saber, né, um pouquinho de violência, um pouquinho de sexo e muita ousadia. Sim, todos os contos da Clarice Lispector, que aí eu já fui percebendo na leitura de todo esse belo calhamaço aqui, não se encaixavam realmente nos textos de A Via Crucis do Corpo. E sim, quando o livro foi lançado em 1974, ele chocou um pouquinho as pessoas que já estavam acostumadas com a sua literatura. Sempre lembrando, né? Clarice Lispector não era um sucesso como é hoje em dia,
uma escritora consagrada. Existia um certo nicho de intelectuais que curtiam mais os seus textos. Ela não era popular, o que eu quero dizer. Depois que ela foi ficando mais, com certeza, claro, não chega aos pés de um Machado de Assis, por exemplo, mas ela é, claro, sim, nossa grande escritora. Mas o que eu quero dizer é que ela não era popular, e talvez seja o ponto que eu faço uma crítica maior à Via Crucis do Corpo. Eu acho que ela quis ser popular. Essa foi a pegada que talvez ela não tenha ido muito bem. Porque todas as pequenas histórias que a gente encontra dentro dessa coletânea realmente são muitas vezes fracas. A gente percebe que há a ousadia, a gente percebe que há a violência e percebemos que há também o sexo. Mas o que ele acrescenta ao que ela já havia feito antes? Quase nada, porque ela fez muitas obras-primas nas pequenas histórias, além dos seus romances, obviamente, mas ela já tinha feito tanta coisa boa que quando ela tentou ousar ser diferente, para mim, ela não conseguiu alcançar um bom objetivo. Ela ficou no mais ou menos. E no mais ou menos, para quem é bom na arte da escrita, é simplesmente um belo de um fracasso. Pois é, ela não conseguiu, acho, o que ela queria. Talvez com as questões já da idade, ela já assistia uma mulher já bem vivida e ela quis fazer algo diferente. Não deu certo, na minha opinião. Muita gente torce o nariz, ainda torce o nariz para a Via Crucis do Corpo, e eu também sou uma dessas pessoas. Claro, tem muita gente que adora todas as motivações diferentes que ela colocou dentro das suas narrativas. Tá aí, essas motivações diferentes eu não acho uma grande coisa, e esse é o problema. Por isso que eu não curto essas pequenas histórias de A Via Crucis do Corpo, e por isso que eu coloco então como a quarta publicação que, ó, não bateu para mim em 2020. E falando em adequação, talvez seja o problema então dessa terceira posição para os piores do ano passado. Desse livro aqui que, digamos que tenta alcançar também um certo público e talvez não obtenha êxito. Bom, eu me refiro a essa obra aqui de Décio Pignatari, Billy com limão verde na mão. O título desse livro é sensacional, mas a história é mais ou menos. Na verdade, esse livro aqui é daqueles que faz uma mistura, um pouquinho de prosa no começo, com muita poesia. Pois é, Décio Pignatari, claro, um poeta concretista. E a proposta desse livro aqui, que tem uma exibição completamente super bonita aqui da editora Cossack Knife, é simplesmente sensacional. Você abre isso aqui, ó, e percebe Billy. É bacana. É um livro de recursos visuais, muitos recursos visuais. E claro, a narrativa, a poesia se encaixa bem, obviamente. Mas é uma história esquisita, de uma garotinha que tem alguns pensamentos. Na verdade, depois de um certo momento ela dorme, depois ela começa a viajar um pouco mais na maionese. É uma história difícil de ser explicada, para falar a verdade. Mas a coisa se complica mesmo porque, aparentemente, você pode pensar, bom, esse aqui é um livro infantil. É, acho que é. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que o que você encontra aqui da poesia, ele é um pouquinho rebuscada, um pouquinho difícil de ser lida. E mesmo o visual, vamos combinar também, como eu disse, é um livro que está muito baseado no seu visual, mas ele é muito pesado em termos das figuras propostas aqui. Deixa eu colocar isso aqui onde tem mais figuras. Você percebe que, na verdade, está muito confuso esses animaizinhos que aparecem por aqui. Não sei se ficou em foco para vocês a imagem, mas temos aqui, sei lá, coelho, o que mais que tinha? Eu não lembro quais são os personagens. Borboleta, corvo, andorinha, coco, imã, voador, coelho, urubu, enfim. Mas o que vale é que é uma estrutura repetitiva que acontece bastante aqui nos poemas, aglutinando cada vez mais um personagem que já havia sido apresentado antes. Então vai embolando muito o elenco que participa aqui dessas viagens da Billy, dessa menininha. E, na verdade, o texto ele é cheio de rococós, e aí você percebe, poxa, o texto ele é complicado. A arte também não é muito agradável. Realmente, é um texto para crianças ou para os pais das crianças? Bom, para os pais também fica difícil, porque é algo complicado de ser lido. Sim, tem lá o seu sentido, a história aqui da Billy, mas no fundo você fica naquelas... será que eu curti mesmo a leitura desta publicação? Será que foi uma coisa divertida, pelo menos? Porque quando a gente pega um livro super colorido, com esse arranjo diferenciado, né, uma boa editoria gráfica, desenhos que têm uma certa ousadia, você pensa, deve ser algo interessante, é uma proposta. Na verdade,
O grande problema do livro, então, é que ele é experimental sobre muitos aspectos. E aí você pode gostar por um lado e desgostar por outro ao mesmo tempo. É o caso, então, aqui de Billy com limão verde na mão. Uma experiência que para mim foi mais ou menos lá no comecinho do ano, quando a gente nem pensava exatamente que 2020 ia virar uma bela de uma porcaria. Mas enfim, uma história complicadinha que eu achei mais ou menos. E depois de tantos meses, né, eu mal lembro o que acontece aqui com a história da Billy, para falar a verdade. Ou seja, é um bom indício que a história realmente não me agradou, não me marcou e por isso eu considero como uma das piores. Antes de mostrar para vocês o vice-campeão do que eu não curti do ano passado, claro, obviamente muitos desses livros aqui vocês podem ficar interessados. E é por isso que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links para você poder adquiri-los através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Sim, é verdade, esse vídeo aqui é dos piores, na minha opinião, mas vocês podem gostar, vocês podem ficar interessados justamente por causa que eu não curti talvez, pois é. E qual é a experiência então que vocês podem ter com essas obras? Sim, vocês podem ficar interessados em comprar esses livros e é por isso que eu deixo aqui os links para você poder adquiri-los através da Amazon, que é minha parceira, como já comentei. E claro, né, quando vocês usam o link, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor. Ou seja, isso aqui é um jabá, pessoal. Pois é, um jeito de vocês ajudar o Imantado de Livros. Aliás, qualquer canal de literatura é dessa forma. Uma das melhores, inclusive. A gente ganhando comissãozinha de vendedor. Ou seja, quando você for adquirir o livro, na hora que for fazer a compra, você usa o link que a gente deixa para vocês e aí isso é uma forma de ajuda, com certeza. Começar o ano bem, né? Mas, enfim, vamos ao vice-campeonato aqui de Rubem Fonseca. Pois é, com carne crua. Eita coletânea boa! Pois é, na verdade, para quem não sabe, né? Essa foi a última publicação do escritor brasileiro super contista. Pois é, toda a sua obra basicamente está entranhada de pequenas histórias. Claro, ele fez alguns romances, mas principalmente o grosso que ele produziu foi dos contos. E realmente, bom, sim, eu já conhecia Rubem Fonseca de outros contos que eu havia lido. Essa foi a primeira coletânea inteira que eu li dele e, claro, né, acabei pegando a última e talvez eu peguei a raspa do tacho, como se diz, né? Ou seja, a sua produção final. Talvez isso tenha pesado também nas questões que ele é muito repetitivo. Bom, ele pode ter sido assim em todos os seus livros anteriores. Eu não sei porque eu não li os outros. Isso pode muito bem acontecer. Mas algumas questões que eu já havia percebido em outras histórias dele, como obsessões, a violência extrema, algumas coisas de teimosia, de escrita, isso em termos de, por exemplo, dar muita informação a respeito de alguma coisa super específica que contém, está contida, aliás, na história, mas é aquele tipo de informação que você fala, caramba, não precisa você colocar tanta coisa, porque no fundo isso não acrescenta nada à narrativa em si, não deixa a história maior. Ou seja, e na verdade, ao longo de todas essas pequenas histórias aqui, entre 23, existem mais 3 contos, 3 poemas presentes aqui também, você percebe que ele meio que até cutuca as pessoas, ou seja, os críticos. Eu acho que a crítica sempre reclamava dos textos dele, que ele era muito repetitivo em algumas questões, e ele fala isso abertamente, né? Eu gosto de escrever assim mesmo, eu vou escrever desse jeito, e não tem problema. Mas a parte complicada aqui dessa publicação é que são histórias super curtas, às vezes elas mal começam e já terminam. E é muita coisa repetida. Pois é, você vê um tema numa história e depois, 3, 4 à frente, você encontra uma versão daquilo. Ou seja, isso pode ser interessante, mas no fundo acaba não sendo. São histórias, muitas vezes, vazias de propósito. Para que a história acontece? Porque toda a estrutura de cada uma das histórias elas são iguais, ou seja, a gente está vendo mais do mesmo o tempo todo e isso vai cansando. E no fundo, quando você termina de ler mais outra pequena historinha, você fala, não juntou, não somou, o que adianta ler mais outra? Eu fiquei fazendo a leitura então desse livro de uma maneira então arrastada, sofrendo bastante. E isso realmente é ruim, é de doer, né? Pois é, a gente quer conhecer mais um escritor que a gente até já curtiu outras histórias e pensa, vamos encontrar algo melhor ainda. Claro, no caso aqui, como era a sua última publicação, talvez isso realmente não acontecesse. Eu vi lá um selecionado dos seus melhores contos, então isso realmente já produz uma decepção
na hora da leitura. Foi o que aconteceu comigo, mas de novo, você pode realmente até gostar dessa última publicação do Rubio Fonseca, justamente porque ele está sendo o mais largado possível. Talvez essa seja uma boa definição a se dizer a respeito dessa obra, desse escritor brasileiro. Ele fez porque ele gosta de escrever assim, e dane-se. Se você gosta, você lê. Se você não gosta, fecha o livro e deixa ele quieto no seu cantinho. Pois é, mas no caso, para mim, também não deu certo essa leitura e realmente achei que foi uma das piores de 2020. Agora, o grande campeão, minha grande decepção de tudo que eu li, pouco que eu li na verdade, em 2020, é esta obra aqui do escritor português Fernando Pessoa, aqui com O Banqueiro Anarquista e Outras Histórias. Outros contos escolhidos. Ai, ai, ai. Esse é um dos problemas, então, dessa publicação. Pois é, na verdade, isso aqui é uma reunião de contos. Pois é, prosa do Fernando Pessoa. Aqui não tem nenhum poema. Pois é, uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado com o Fernando, que a gente relaciona com a sua obra, na verdade. E foi, claro, meu melhor motivo de comprar esse livro. Caramba, ele fez prosa, eu não sabia disso, nunca li, nem trechos. Como é, então, o desenvolvimento da escrita nativa, os tons de contar as suas propostas literárias, como é que é? Como a pessoa faz tudo isso? Pois é, descobri e me arrependi. Pois é, aqui temos uma sucessão de textos que nem dá para considerar, por exemplo, contos. São textos que a gente pode dizer que são ensaios filosóficos, extremamente filosóficos, algo de doer. Inclusive, muitos deles têm uma estrutura que meio que engana um pouquinho a gente. No começo, o primeiro parágrafo apresenta pra gente um contexto do que a gente está acostumado numa história, com começo, meio e fim, ou seja, apresentação de personagens e um contexto, cenário onde eles estão. Só que, logo em seguida, já no segundo parágrafo, no máximo no terceiro, começa um desfile de questões sobre como a filosofia trabalha, que é o pensar sobre algo, sobre um assunto chave, que claro tem a ver com a nossa humanidade, com os princípios de existência do ser humano. E por aí vai. E aí, ai ai ai. Pois é, tudo complica, tudo fica maçante. E são textos longos. Não é uma questão, por exemplo, tem muito escritor que faz uma abertura de texto que é assim uma proposta de pensamento a respeito de uma questão. E depois ele faz uso dos seus personagens apresentados ali para desenvolver aquele tema. Por exemplo, só citando uma que já apareceu por aqui, Clarice Lispector, em seus romances, não tanto nas suas pequenas histórias, ela faz um desbunde também de pensamentos que vão ali tangendo a uma coisa meio filosófica. Não é exatamente. Esse é o problema nos textos da Clarice, que já cansa um pouquinho, vá lá. Mas aqui o Pessoa, ele realmente quer ser filosófico. Inclusive, alguns personagens que são apresentados nessas histórias são professores de filosofia, ou são filósofos mesmos aposentados, como é o caso de uma história lida por aqui. Tudo é uma coisa maçante. Mas aí você diz, só tem isso então no livro? Não. Tem outras histórias que realmente têm um começo, meio e fim, tem uma certa coisa tradicional, podemos dizer. Inclusive, tem uma história aqui que também é bem conhecida, que é a do Jantar, como é que é o nome da história, que eu até esqueci, faz tempo que eu li, um jantar muito original. Aqui o Pessoa emula praticamente Edgar Allan Poe. Pois é uma história então, obviamente, macabra, que tem até um final meio manjado, porque se você está acostumado a ler Edgar Allan Poe, você percebe, já sei como vai terminar esse trem aí, né? Tem até uma enganação, mas eu não lembro se eu caí ou não caí. Enfim, não importa. O que vale é que a maioria das histórias aqui são plenamente cansativas. Esse livro aqui foi um martírio para ser lido. Foi um dos livros, inclusive, que me fez provocar uma certa desmotivação em ler. Pois é, em 2020, agravado, claro, pelo tudo que aconteceu no ano passado. Esse livro é daqueles que você fala, caramba, eu realmente tenho que terminar a leitura dele porque eu não estou gostando. Logo nas primeiras histórias já percebi que eu não ia curtir o restante, porque é um estilo do Pessoa, não é uma questão que ele fez experiências narrativas dentro de uma série de contos. Ele nunca publicou, se não me engano, nenhum desses contos aqui, foram todos recolhidos depois, por isso que são contos escolhidos. Ou seja, é o estilo dele, o que ele fazia mais ou menos um pouco com a sua poesia, com os seus heterônimos, aqui como apenas Pessoa. Aliás, ele ainda usa heterônimos aqui, é muito engraçado, a vida inteira ele só usou heterônimos. Mas é algo completamente carregado, decepcionante, frustrante e um
tédio fazer a leitura desses textos. Realmente eu não curti fazer a leitura de todas essas obras aqui presentes. Uma outra, claro, se salva e, olha só que coisa curiosa, uma delas está presente nas melhores pequenas histórias lidas no ano passado, que foi o que eu apresentei no vídeo de ontem. Pois é o que eu disse, mesmo num livro que é difícil, que você quer até jogar fora pela janela, você acaba depois encontrando algo interessante. Claro, o texto que eu acabei gostando aqui, eu dou mais detalhes no vídeo de ontem, na verdade ele é curtinho, ou seja, ele tem um grande diferencial do que havia sido apresentado nas demais, por isso que talvez eu tenha gostado. Talvez ele nem tenha sido bom mesmo de fato, mas é porque ele foi tão diferente do que era o tédio anterior que eu acabei gostando. Mas no geral, eu não curti a experiência então de ler a prosa de Fernando Pessoa. Como aqui está escrito que são textos, contos escolhidos, podem existir outros contos do Fernando Pessoa numa outra organização, feito por um outro cidadão que gosta bastante da literatura do Pessoa. Ele talvez tenha aglutinado algumas coisas mais interessantes. Talvez um dia eu vá procurar mais textos de prosa do Pessoa, mas por enquanto eu fiquei traumatizado e quero passar longe. Se eu ver que é um texto do Pessoa, eu deixo para ler depois, ou então não leio nunca. Pois é, doeu essa leitura, a pior de todas de 2020. Bom, e aqui está o apanhado geral de tudo que eu não curti no ano passado. Na verdade a gente percebe até um certo crescendo, né? Do primeiro livro que eu mostrei aqui, do Paulo Lins, Desde que o Samba é Samba, que eu gostei mesmo da leitura, mas o finalzinho que foi decepcionante, até os livros que vão se transformando até chegarem no livro do Pessoa, onde realmente foi um trauma a leitura, ainda que eu ainda conseguia achar dentro do conjunto de pequenos contos algumas coisas interessantes que inclusive gerou uma das melhores histórias lidas em 2020. É aquela coisa realmente de gosto, vocês podem, não é porque eu estou dizendo que essas publicações foram terríveis para mim, que para vocês vai ser da mesma maneira. Arrisquem-se também, tentem conhecer novos autores que vocês nunca tiveram contato. Vocês podem acabar gostando, não é porque eu não curti que vocês também não vão curtir. Como também nos vídeos de amanhã, no vídeo de amanhã aliás, né, nos livros que eu vou mostrar para vocês, que eu vou considerar então os melhores lidos no ano passado, pode exatamente acontecer o contrário, vocês podem também achar, não, são justamente essas obras que não me descem pela goela. Enfim, questão de gosto. E eu quero saber de vocês quais foram os seus piores livros lidos no ano passado. Acho que vocês não chegaram perto dessas publicações aqui, mas eu estou curioso para o que vocês não gostaram realmente. Enfim, então já fica combinado para amanhã o vídeo, também às 9 da noite, dos melhores livros lidos em 2020. Enquanto esse vídeo não chega, eu deixo aqui do lado justamente um resumo das retrospectivas e das perspectivas, retrospectiva do ano passado e as perspectivas aqui de 2020, aqui do Imantados de Livros, um geralzão sobre o canal, como ele funcionou e como ele vai funcionar ao longo desses próximos 12 meses. E tchau! Lembrando, semana que vem começa a temporada realmente de 2021 com as famosas listas de leitura, as promessas. Será que eu vou ler tudo que eu vou prometer? Não sei.